você que está ouvindo esse áudio. Que o seu dia seja um dia maravilhoso na santa e gloriosa presença do Senhor. Um dia de alegria, um dia de saúde, um dia de livramento, um dia abençoado, amém? Hoje a gente vai dar prosseguimento ao livro de Mateus. Falta apenas 3 capítulos para a gente concluir o livro de Mateus. Tem sido uma leitura muito edificante para mim. Se tem sido edificante para você, comente, deixe seu comentário, se você aprendeu coisas novas, tem aprendido coisas novas, se Deus tem falado ao seu coração. Fique à vontade, tanto para expressar, como para encorajar outras pessoas também a lerem o livro de Mateus, o Evangelho do Senhor. Então, hoje é o capítulo 26. É um capítulo um pouco extenso, assim como também o capítulo 27. Então, eu vou tentar ler e fazer alguns comentários assim didáticos. Não vou entrar muito na parte assim de reflexão, de meditação, né, para não ficar muito longo. Então, você que está aí, pegue a sua Bíblia, os seus acessórios de anotação. Se você tiver alguma dúvida, você pode fazer nos comentários, ou se você faz parte do grupo também. É muito bom quando a pessoa tem alguma dúvida, porque mostra que a pessoa tem interesse em querer saber, né? Então, estaremos lá no grupo. Lá no grupo também tem outras pessoas que também são evangélicas, que também leem a Bíblia, que também podem ajudar. Ou então você pode pesquisar, né, no Google, no YouTube. Eu gosto de fazer isso também, né, dar uma olhadinha no YouTube, dar uma olhadinha no Google. É muito bom. Então vamos aqui o prosseguimento à nossa leitura. Capítulo 26, versículo 1 diz assim: E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Então Jesus aqui diz que faltava 2 dias para a Páscoa. Páscoa, como a gente falou no capítulo anterior, a gente falou da festa dos tabernáculos, né? E a Páscoa era uma das festas também que o Senhor criou no Velho Testamento, lá no deserto com Moisés. E era a primeira festa bíblica. A Páscoa, e ela começou lá no Egito, antes de eles irem para o deserto, né? Então, para não ficar muito longo, que eu disse, né? Então, se vocês quiserem se aprofundar mais, né, dê uma olhadinha lá em Êxodo, primeira vez que o Senhor instituiu a Páscoa. E depois a gente vai ver em seguida, que logo em seguida, porque a Páscoa ela começa no dia 14 de Nissan, que é um mês lá, se não me engano, Nissan é um mês de abril. Nissan é um mês em hebraico. E aí, no dia 14 começa a Páscoa, e no dia 15 até o dia 21, são 7 dias, se não me engano, até o dia 21, começa a festa de pães asmos, né, que eles têm retirado todo o fermento da casa, né, nada que leveda, nada que fermente, nada líquido e nada sólido, né, nem pão, nem nada de bebidas que fermentam, né, dentro de casa. Eles tiram e eles passam 7 dias, né, sem consumir esses alimentos. Então, logo em seguida, depois da Páscoa, né, já no outro dia eles começam essa festa. E aí, com o tempo, eles começaram a chamar tanto a Páscoa em si, né, que é o primeiro dia, como esses 7 dias como a Páscoa, né, porque como era bem pertinho da outra, então eles já não chamavam mais a festa de pães asmos, mas a festa de Páscoa toda, né, durante aí os 8 dias. Então, continuando, né, então os sacerdotes, né, se reuniram lá na casa do sumo sacerdote, que é como se fosse o presidente dos sacerdotes, para tentar encontrar algum motivo para prender Jesus, né? E aí, continuando aqui, versículo 6. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher
com um vaso de alabastro com unguento de grande valor e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: Por que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: Por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez, para a memória sua. Então, aqui no livro de Mateus, a gente vê que nesse capítulo vai acontecendo algumas coisas, ele não vai dando nome a essas pessoas. Mas em outro livro, eu não lembro qual é, tem dizendo o nome dessa mulher que fez isso. E aí a pessoa estava olhando para o preço, né? E o Senhor estava olhando para a atitude da mulher. Continuando aqui. Versículo 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Então Judas, né, ele começou a tramar contra Jesus por causa de apenas 30 moedas, né? Nem se fosse o mundo inteiro, ele deveria fazer isso, mas era porque ele tinha que fazer, né? Já estava escrito. Alguém tinha que fazer isso, e Judas, ele estava fazendo isso, né? Então, versículo 17. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, então, como eu falei, né? Teve a Páscoa, e aí a festa dos pães ázimos, que é logo em seguida a Páscoa. E eles faziam a Páscoa também nesses dias, né? Então, no primeiro dia da festa dos pães ázimos, que faz parte também da Páscoa, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e diz-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Eles prepararam a Páscoa, preparar uma janta, né, que eles chamam de seder. Páscoa em hebraico é Pessa e a Santa Ceia é Seder. E eles iam preparar, né, essa seder. Então, existem alguns elementos predominantes nessa janta, né, nessa ceia. E eu já até coloquei no grupo, né, umas imagens lá mostrando alguns elementos do prato da Páscoa. Que cada elemento significa alguma coisa, né? Então, quem está no grupo que está acompanhando vai saber, né? Se você tem curiosidade, é só você colocar lá Seder, né? Ou a ceia judaica e da Páscoa, aí você vai ver no Google algumas imagens, né? É um prato normal que tem alguns elementos lá. Então, continuando aqui. 20. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Rabi é mestre também, em hebraico, né? Então é como se ele tivesse dito assim: Porventura sou eu, mestre? Ele disse: Tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, o partiu, o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, dele dizendo: Bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco, no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, aqui, né, eles estavam já na ceia, e aí na ceia também tinha os cálices, né, se não me engano é 3 ou 4
cálices, cada cálice representa uma coisa. E aí o Senhor mostrou, né, o pão representando o seu corpo e o vinho representando o seu sangue. E aí ele disse que era o sangue do Novo Testamento, ou o sangue da Nova Aliança, né? Então, a partir dali, estava se iniciando a Nova Aliança, né? Que logo em seguida o Senhor iria ser preso, né? Ia passar por tudo aquilo que ele passou, né? A humilhação que ele passou, ia ser morto e depois ressuscitar. Então, isso já era o início da Nova Aliança, né? Iniciando através de uma ceia. E quando nós estivermos lá no Reino de Deus, também essa será iniciada uma outra aliança, né? Uma mais nova aliança, né? E também será uma ceia, né? Então será um banquete, né? Estará toda a igreja lá reunida com o Senhor, fazendo essa ceia, né? E iniciando essa mais nova aliança. Então ele disse que até lá, ali seria a última vez, né? Que eles iriam fazer aquela ceia com eles, até que eles fossem de novo estar reunidos, né? Até que nós estivéssemos reunidos com ele para fazer uma nova ceia. E aí eles cantaram um hino, que também faz parte da tradição judaica. Eles cantam hinos, né? Durante a ceia. E aí depois eles foram para o Monte das Oliveiras. Aí no versículo 31. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim. Em outras traduções, todos vós me abandonarão. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei, ou eu nunca te abandonarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Eu lembro que quando eu era de outra igreja, aí da igreja católica, que eu comecei tudo de católica, né? Eu era criança ainda, não tinha costume de ler a Bíblia. Aí teve uma peça, né, que era disso aqui. E aí, se eu não me engano, o galo cantava 3 vezes, né? E tem muitas pessoas que mesmo sendo evangélico, né, acreditam que o galo cantou 3 vezes, né? Mas é só porque não tem o costume de ler, assim, essa passagem. Porque quando a gente lê aqui, a gente vê que Jesus disse que Pedro ia negar 3 vezes. Aí depois que Pedro negasse 3 vezes, é que o galo ia cantar. E esse galo não é um galo animal, não. Né? Também eu pensava, sei que muitas pessoas ainda acreditam que esse galo era um galo que ia cantar, não um galo, um bicho, né? Eu mesma cheguei a ensinar para as crianças, quando eu ensinava na igreja, que existia um galo, né? Porque existe essa cultura, né? Que era um galo animal. E não era. O galo era uma espécie de buzina. Um negócio assim sonoro que faz zoada, que os romanos usavam, né? Para declarar lá o horário. Agora não estou lembrado qual é o horário, será meia-noite, né? Então toda vez que chegava nesse horário, eles tocavam essa buzina, que era chamada de galo, né? Que era um instrumento romano. E aí a gente pensava, né, que era um galo, não um bicho, e não é, né? Os galos estavam ali dormindo, coitado, tinha culpa de nada, né? Eram os romanos mesmo, né, fazendo isso. E aí continuando aqui. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mistério morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, teve um capítulo que eu comentei a respeito do cálice. Então, o cálice, ele significa missão, propósito, né? Então, se por acaso
você tenha tido algum sonho com cálice, né? Ou alguém teve alguma visão com cálice e não sabe o porquê, o motivo, talvez seja esse o significado. E versículo 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portamos, eis que é chegado o que me trai. Então aqui a gente observa que no livro de Mateus, ele não diz quem é a mulher que ungiu Jesus, ele não dá muitos detalhes da Santa Ceia, que a gente vê em outro livro, que eles fazem também o lava-pés, né? O Senhor, ele lava os pés dos discípulos. Aqui ele também não fala uma coisa que tem no outro livro, que ele começa a suar sangue. Então não é muito específico no livro de Mateus, mas tem outro, se não me engano, é no livro de Lucas, ou é no livro de João. A gente vai ver em seguida. E tem mais detalhes. E aí, continuando aqui. A prisão de Jesus, versículo 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Ele não disse aqui novamente quem foi, né? Mas só pelas características, quem tá ligado, quem tá acompanhando, já sabe quem é, né? Eu não vou nem dizer. Versículo 52. Então Jesus disse-lhe: Embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: Saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Então aquelas pessoas, né, que acompanhavam Jesus, a multidão, esperando por milagres, por bênçãos, eram as mesmas que estavam ali agora com espadas e varapaus, né, contra ele, né. Então, tem muitas pessoas que são assim também, né, que vão atrás de Jesus só para a bênção, mas na hora de negar Jesus, eles são os primeiros também. Continuando aqui. Versículo 56. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Então tudo isso tinha que ser desse jeito mesmo, né? Não tinha como evitar, né? Jesus, ele tinha que passar por isso, né? Tinha que ter essas pessoas, né, fazendo isso também, né? Então tudo isso tinha que acontecer. Não tinha como. Se fosse ao contrário, né, não seria da vontade do Senhor, como Pedro estava querendo impedir Jesus de ir para Jerusalém. Ele foi repreendido porque era o inimigo que estava usando, né, as emoções de Pedro, né, para tentar impedir o propósito de Deus, né. Então vamos continuar aqui, versículo 57. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe, até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas,
Por fim, chegaram 2 testemunhas falsas e disseram: Este disse: Eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o dissestes. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo... Esse negócio de rasgar as vestes é quando estava assim, muito angustiado, com desespero, né? Eles faziam isso, rasgavam as vestes, né? Era uma simbologia para mostrar assim, que estava indignado, né? Revoltado. Né? Então, continuando aqui. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles, respondendo, disseram: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam socos, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Então aqui a gente viu, né, que o sumo sacerdote estava perguntando se ele era o Cristo, e ele disse que sim. Então ele não estava querendo ouvir a resposta de Jesus e crer, né? Ele já, na cabeça dele, ele acreditava que Jesus não era o Cristo. E se ele dissesse que era o Cristo, ele estava pecando, né? Estava blasfemando de Deus. Não, ele estava dizendo a verdade. Então ele só queria alguma coisa para incriminar Jesus, né? Até mesmo a verdade. Então, eu disse que não ia comentar muito, mas às vezes, né? Às vezes a gente fala... Às vezes a gente fala a verdade, né? Às vezes, quando a gente fala a verdade, porque a gente sempre tem que falar a verdade, né? Às vezes, quando a gente fala a verdade, as pessoas não querem ouvir a verdade, né? Não preferem seguir em um padrão mentiroso de pensamento, né? Muitas vezes que afagam o seu ego, que continuam ali levando a sua ferida, né, de estimação da sua alma, né, que não tem coragem de reconhecer o orgulho, de reconhecer a falha, né, de ter humildade para reconhecer e mudar e melhorar. Então, quando você diz a verdade, né, quando você fala, né, aquilo que a pessoa não queria ouvir, que é sincero com a pessoa, você acaba sendo perseguido e incriminado como se você tivesse feito uma coisa errada. Né? E isso acontece muitas vezes quando você fala com pessoas que não têm maturidade espiritual, que não têm maturidade emocional, que não sabem ouvir conselho, né? Então, uma coisa também que a gente tem que fazer para proteger também a gente, para nos proteger, né, dessas coisas, não como um sinal de covardia, mas como um sinal de maturidade mesmo, de administrar problemas e conflitos, para que você não tenha conflitos desnecessários com pessoas que não valem a pena, né? Fale, seja sincero ou fale a verdade apenas quando lhe for perguntado, né? Porque quando lhe pergunta é porque querem realmente ajuda. Porque tem pessoas que são sinceras, mas sem pedirem, né? E fazem isso porque querem ajudar, mas nem todo mundo quer ser ajudado. E aí começa uma confusão, uma contenda que poderia ter sido evitada. Então, muitas vezes a gente tem sim, né, a verdade, a gente tem sim uma informação que poderia ajudar alguém, mas essa pessoa não quer. Então, guarde para você e ajude quem quer ser ajudado. É inevitável, né? A gente sempre, quando a gente vai lá para o lado do Senhor, a gente sempre reflete, né, sobre as coisas da vida. Então, vamos continuar aqui. Versículo 69. Até que esse áudio não vai ficar muito longo, não. Versículo 69. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e, aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno.
E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és dele, pois a tua fala te denuncia. Aí, uma reflexão, né? Será que a nossa fala, o que nós fazemos, né, denuncia de quem somos seguidores? Né? Porque Pedro, por mais que ele negasse, ele não estava conseguindo deixar de transparecer que ele era um seguidor de Jesus, né? Então, que esse seja o nosso objetivo. Não que a gente venha negar Jesus, mas que por mais que outras pessoas digam que a gente não é de Jesus, mas que as pessoas vejam com as nossas atitudes que somos, sim, seguidores e filhos, né, de Deus. Então, continuando aqui, versículo 74. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Não é o galo bicho, viu? É o galo romano. Versículo 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que ele dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Então a gente vê mais uma vez Pedro se deixando levar pelas emoções, no caso o medo, e esquecendo mais uma vez de quem ele era e com quem ele estava. Mas é porque tinha que acontecer assim também, né? Então, a gente viu, né, quando ele estava lá no barco com os discípulos e começou a tempestade, Jesus veio andando sobre as águas. Pedro, ele foi caminhando, né, teve a coragem, a ousadia para sair do barco e caminhar em direção a Jesus, mas ele também havia se deixado levar pelo medo e começou a esquecer que ele era até pescador, que sabia nadar, né? Então o medo, ele faz isso, né? Ele faz com que a gente perca a nossa fé, que a gente dê lugar, quando a gente dá lugar ao medo, a gente deixa o lugar da fé pro medo, né? E aí esquece até da sua própria identidade. Então era isso que aconteceu com Pedro, e é assim que acontece conosco também, quando a gente dá lugar ao medo, né? Quando o medo entra, quando o medo ele toma de conta do lugar da fé. Então que a gente venha colocar todos os nossos medos, todas as nossas preocupações diante do Senhor, né? E no espaço em que estava o medo, que a gente deposite fé, né? A fé em Deus. Então, essa foi a leitura de hoje, Mateus 26. Foi muito edificante. Espero que tenha sido edificante para você também. Se te ajudou, né? Se contribuiu de alguma forma para a sua edificação, que você curta se você estiver assistindo no YouTube, que você comente, compartilhe com seus amigos, apoie esse projeto para que mais pessoas também tenham o hábito de ler a Bíblia todos os dias, amém? Então Deus abençoe a sua vida e até a próxima.